Então, pessoal, é o seguinte, eu tenho falado bastante aqui, dado algumas dicas para vocês, né, a respeito dos tributos em si. E eu tenho focado agora um pouco mais na parte da substituição tributária, que é um imposto que está dando aí uma dor de cabeça tremenda, né, para os contribuintes, para os operadores, né, deste tributo. Mas às vezes eu acabo esquecendo aqui, eu falo de uma certa forma, mas assim, pensando que todo mundo conhece o que é substituição tributária, e não é verdade, né? Então eu vou dar mais um pouquinho aqui de explicação. O que é uma substituição tributária? Então, assim, existem hoje, né, no nosso meio de tributação, para efeito do ICMS, existem 3 situações que eles criaram para a cobrança dessa substituição tributária. O que é? A substituição tributária, ela nada mais é do que a antecipação do pagamento de um ICMS. Então, ou seja, as indústrias, os comércios, né, que trabalham com mercadorias, com produtos, quando eles vendem aí esses seus produtos ou mercadorias, eles, no processo normal, eles iriam pagar o ICMS após a venda. Acontece que nesse método da substituição tributária que foi criado aí pelos estados, né, com base na permissão da Constituição Federal, eles anteciparam esse recolhimento desse ICMS, né? Então criou-se a chamada substituição tributária. Nós temos a substituição tributária para trás, nós temos a substituição tributária concomitante e temos a substituição tributária para frente, que é esta que mais dá dor de cabeça para os contribuintes, né? Depois, em uma outra situação, eu vou explicar para vocês cada uma delas, o que é, né, a substituição para trás, a concomitante e a para frente. Então, neste momento agora, é só para explicar o seguinte, que a substituição tributária em si mero recolhimento do ICMS antecipado antes da mercadoria ser vendida. Então, ou seja, quem é que vai fazer esse recolhimento se a mercadoria não foi vendida? Eles determinaram, né? Então, a maioria são recolhidos pela própria indústria. Então, no momento que já saiu a mercadoria da indústria, existem mais umas outras 2 situações, depois eu explico mais pra frente, que seria, assim, não é muito corriqueiro, mas acontece também, mas seria mais extenso, depois eu explico. Mas em si, no geral, é o industrial. Então, fabricou a mercadoria, tá saindo do estabelecimento, tá vendendo ela, tal, para qualquer finalidade que seja lá na frente, o ICMS já vai ser recolhido ali. O industrial vai pagar o ICMS dele pela venda da mercadoria dele e, por sua vez, ele vai fazer todo um cálculo, né, para apurar a substituição tributária. Então, ou seja, ele vai fazer 2 recolhimentos. Ele vai fazer o dele e vai fazer o da substituição tributária. O que acontece? Só que, para fazer o recolhimento desse ICMS, da substituição tributária, existe todo um processo, né? Então, assim, envolve tipo de empresa que está comprando a mercadoria, de onde é a empresa, de onde está o industrial, qual a margem de lucro, o produto tem redução de base de cálculo, não sei o que, ou seja, moral da história, é um processo bem complexo. Aos poucos eu vou explicando aqui para vocês, eu vou procurar explicar tópico a tópico, porque eu acredito que fica mais fácil. Porque eu poderia até gravar aqui uma videoaula, né, completo do assunto, mas vai ficar tão cansativo, tão complexo, vocês vão ficar perdidos. Então, assim, vão pegando esses pontos que eu vou passando aqui para vocês, né? Então, saibam o que é a substituição tributária, que nada mais é do que a antecipação do ICMS, né? Porque aí vocês indo pegando esses tópicos, fica mais fácil depois de juntar todas as informações, né? Esta é a minha maneira de pensar. Se vocês acham que fica um pouco complicado entender dessa forma, mandem para mim as suas dúvidas, as suas sugestões, que eu farei o possível aqui para atender a todos vocês, né? O meu contato aí, o meu e-mail, contato@ferreirawa.com.br, né? Também, se quiser ligar, fica à vontade, meus telefones é 011 3101 3249, tem meu celular 11 também, 981833644, fica à vontade, tá bom? Mas então, em relação à substituição tributária, que eu queria falar para vocês neste primeiro momento, é exatamente isso. Então, fique atento, né?
Não é bicho de sete cabeças, apesar de ser assim um pouco complexo a forma de apuração que eles determinaram, mas aos pouquinhos vocês vão entendendo bem aí o que vem a ser. Até mesmo eu acredito que é importante as pessoas que cuidam da parte da apuração, né, desse CMS na parte lá industrial. Porque se ele fizer algum cálculo errado, alguma coisa, de repente, quando o caminhão, por exemplo, estiver circulando, parar em alguma barreira, se o cálculo estiver errado, o fiscal vai parar, vai fazer o cálculo ali, a apuração vai cobrar diferença, ou vai parar caminhões. Então, assim, temos que evitar isso, né? Mas então é isso neste primeiro momento. Substituição tributária, antecipação do pagamento do ICMS, que iria ser recolhido lá na frente quando a mercadoria ou produto for vendido. Tá bom? Um abraço, fica com Deus!